Bom dia! Começa agora o Questões, a ciência e o conhecimento de nossa região mais perto de você. E hoje, no programa, vamos falar sobre o uso de medicamentos nas escolas. Acompanhe agora no Questões. Você dá medicamentos para ela? Não, assim, sem uma orientação médica, não. Não, eu mesmo não. Eu evito não medicar por causa que eu não sei geralmente o que é. Eu prefiro trazer primeiro para o médico olhar para ver depois que remédio usar. Só se vê mesmo que é uma gripe, alguma coisa assim, aí sim, mas fora isso não. Fora isso só com orientação médica. E quando você vê que é uma gripe, qual tipo de medicamento você dá? Um analgésico, alguma coisa assim, um chazinho, mais natural mesmo. Quando é febre, o único remédio que eu dou é Tilenol. O medicamento deve ser usado racionalmente. Você tem que procurar o uso, a orientação de um médico, a orientação do farmacêutico, do profissional habilitado. Então, usar a medicação com coerência aos pais, usar a medicação se realmente necessário e com mais profissionalismo mesmo, procurar um profissional da área de saúde, ou um farmacêutico, ou um médico, para ver se realmente há necessidade de tomar o remédio. Para discutirmos hoje sobre o uso de medicamentos nas escolas, estamos aqui com Marilene Cortez, professora do curso de Psicologia do INESP, com Cláudia Caraza, aluna do curso de Psicologia do INESP e bolsista do projeto que pesquisa o TDAH, e com Fabrícia Nascimento, supervisora da Escola Municipal, professora Hermínia Corguzin. Atualmente a gente pode falar que há um abuso no uso de medicamentos por na sociedade, no nosso cotidiano? Há um abuso? Bom, de forma geral, se a gente for pensar essa relação, sociedade e uso de medicação, o Brasil ele segue claramente um padrão internacional. Significa dizer, portanto, que a sociedade tem consumido ao longo dos anos cada vez mais medicação. Então, e tem um aspecto lógico que é bom a gente destacar aí, que se os pais usam e naturalizaram o uso da medicação, é isso que eles fazem com as crianças. Bom, a Ritalina nada mais é do que um estimulante do sistema nervoso central. É utilizada em crianças com hiperatividade, também em adultos, sempre utilizada em crianças acima de 6 anos. Já tem 16 anos de educação, então com o tempo a gente vai percebendo as diferenças nas crianças. E dentro de uma sala de aula é fácil você perceber isso, porque você tem a normalidade das crianças, aquilo que é normal de uma criança da idade fazer. Quando foge daquilo, ou muito para cima ou muito para baixo, você percebe que tem essa diferença. Eu mesmo não consigo diagnosticar não. Então eu preciso de uma ajuda, de um neurologista, de um psicólogo. E a gente sempre encaminha, pede os pais para fazer essa avaliação e aí através daí que a gente percebe o que é. Em casos de uma hiperatividade maior, a criança apresenta isso principalmente em níveis escolares, o professor detecta que a criança tem uma hiperatividade maior do que as outras, ela é mais agressiva, ela é uma criança que não consegue realizar as tarefas normais do dia a dia, Os pais conseguem detectar isso dentro de casa, no sistema social também, a criança sempre está mais agressiva, sempre tem um comportamento diferente das outras crianças. Eu acho que me ajuda, porque sem medicamento eu fico muito agitada na sala e não me concentro. Aí o medicamento me ajuda a concentrar e ficar mais calmo. Primeiro a gente conversa com os pais, com a equipe pedagógica da escola, coloca o problema, o que a gente observou na sala de aula, é chamado os pais e é pedido uma avaliação com o especialista. Aí através daí a mãe vai buscar a ajuda necessária, a escola dá os encaminhamentos, depois a mãe retorna com o resultado dos exames, com o diagnóstico, tudo prontinho. E às vezes, na maioria das vezes, é com medicamento que tem que interagir, entendeu? Sozinho não consegue não. Antes eu era muito agitado, não prestava atenção. Agora eu estou melhor, estou prestando mais atenção, estou mais agitado.
É observado que nos dias de hoje está tendo, sim, como a Marilene trouxe os dados, de maior uso de medicamentos, inclusive da Ritalina. Né? Essa ansiedade por um diagnóstico, por um laudo, por uma resposta pelo que os adolescentes e as crianças vivem nos tempos de hoje, levam ao uso desse medicamento. Então, o nosso questionamento vem até onde a necessidade do medicamento e até onde são situações familiares, sociais, ou até mesmo do próprio comportamento que estão induzindo ao uso do medicamento. Quais transtornos, Marilene, você acha que geralmente as crianças hoje estão mais sujeitas? O que comumente acontece assim, na realidade escolar? Claramente tem aumentado o número de crianças com depressão, com ansiedade, criança com transtorno alimentar. Né? A gente não pode nunca esquecer que um transtorno alimentar, ao lado dele ou por trás dele, tem claramente um transtorno psíquico. E se a gente for pensar em termos de transtorno de aprendizado, de forma geral, e TDAH, que é uma diferença importante a gente fazer, né? O TDAH ele não é um transtorno de aprendizado, mas ele é um dos diagnósticos mais comuns que se encontra na escola. Né? Quanto a isso aí, existe um certo conforto, se eu puder dizer assim, porque, na verdade, aí tem uma estatística um pouco mais estável. Né? Esse número está em torno, né, de 3% a 7%. A pesquisa desses investigadores, inclusive brasileiros, demonstrou isso. Dizem que metade da escola ou então dos alunos são TDAH. Não são, não. Estatisticamente isso não vai variar. Né? Já se sabe que essa estatística se mantém, inclusive, em países com culturas diferentes. Mesmo o Japão, né? Mesmo países com outras tradições culturais, esse número não varia tanto. E, nesse caso, qual papel você percebe, Fabrícia, que a escola tem que desenvolver na realidade desses alunos, né, dentro do contexto da escola? Podemos dizer que há casos de crianças que fazem uso de medicamento que talvez seria para ocultar situações mesmo sociais e familiares, mas temos também crianças que realmente necessitam do uso do medicamento. A nossa dificuldade hoje é de ter uma parceria da saúde, né, falando-se de atendimento público, que seria o direito de todos, para que trouxesse mais claramente esse diagnóstico para a escola. Obrigado, Fabrício. Nós vamos agora para o intervalo e voltamos daqui a pouco falando mais sobre o uso de medicamentos nas escolas. Toda vez é a mesma coisa. O que você faz da vida? Aí eu respondo, eu sou ator, eu faço teatro. Uai, mas você não trabalha, não? Oxa, mas é muito difícil. Você acha que o símbolo do teatro é uma máscara feliz e outra triste? Por quê? Tragédia e comédia? Nada disso. É porque no palco é só alegria. Mas quando a gente vai na bilheteria ver quanto que deu o cachê... Ô, tristeza. O povo acha que a gente é palhaço. Mas não. Eu sou ator. Eu sou atriz. Sou atriz. Ator. Atriz. 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 Eu faço teatro. Agora, se você me perguntar se viver de arte é difícil, eu te respondo na maior certeza. Viver de arte é difícil, sim. Mas viver sem arte seria impossível. Os atores não vivem só de aplausos. Campanha de valorização do teatro. Voltamos com o programa Questões, hoje falando sobre o uso de medicamentos nas escolas. As crianças, os adolescentes, os alunos, eles estão mais agitados? Como que você percebe como você falou de comportamento, essa atividade dentro da escola? Sim, a gente percebe que as crianças são mais dinâmicas, elas têm uma oralidade melhor, são críticas, participativas, elas têm uma capacidade de argumentação muito grande. Com certeza, evolução nesse sentido. Avanços, né? São avanços na cultura, na sociedade dos novos tempos. Né? Isso é percebido. E claro que junto a isso traz agitação. Né? É uma criança que, por ser de uma geração tecnológica, ela assiste televisão, ela ouve o som e está fazendo dever, que olhando numa prática voltada para a aprendizagem, a TV e o som ligado ao mesmo tempo não seria produtivo. Né? Então, são questões que a gente questiona, mas eles também estão adaptados a esse tipo de comportamento. Então, com certeza, são mais agitados, mais antenados, e com isso também a gente percebe depressão e muita ansiedade, fruto desse momento que eles vivem.
Você acha que essa depressão, essa ansiedade, por vezes elas acabam sendo tratadas com medicamento e poderiam, né, haver outras alternativas? As manifestações são diferentes, né? No sentido de que, se tiver, por exemplo, um transtorno de aprendizado de fato identificado, né, ou não identificado, ele pode gerar, por exemplo, uma depressão, porque essa é uma estatística que a gente tem, né? Em torno de 75% das crianças com TDAH, elas deprimem. Mas, às vezes, cobranças que essas crianças têm, expectativas dos pais, ou delas, ou da escola, e elas não conseguem lidar, isso pode gerar uma ansiedade, uma depressão, e, né, então aí a gente medicaliza um fator social, porque são expectativas e cobranças que são colocadas para elas ou mesmo por elas, né, e que acaba sendo medicalizado. Quer dizer, não é a questão de uma psicopatologia estrito sensu, né, é de alguma coisa social. E esse é uma das críticas, muitas vezes, que se faz esse uso excessivo que tem a medicalização. Você está medicalizando fatores sociais ou psicossociais. A equipe pedagógica está sempre auxiliando a gente com textos. A gente também busca muito, né? Na internet você tem muitas facilidades aí. Mas assim, diferenciada a criança não é não. Excluída também não é não, porque isso já não existe mais, né? Mas assim, a gente tem que ter buscas, né, para poder trazer aquela criança para a sala de aula. São motivações, né? E fazer daquela criança trabalhos assim, sempre incluindo ela, né? Colocando ela sempre à disposição, porque é muita energia. Então você tem que estar sempre buscando isso e faz aquilo, para ela se sentir útil e nunca excluída. Agora, o trabalho diferenciado, porque como afetou a aprendizagem, você tem que fazer um trabalho diferenciado. É um auxílio quase que individual para vencer as dificuldades que ele não recebeu, não conseguiu vencer antes, né? Quando você fica sem o medicamento, como que é? Eu não presto atenção, faço muita bagunça, não faço atividade na aula e não fico quieto. Aí antes eu também não ficava quieto, ficava brigando muito. Aí com os medicamentos eu tô mais quieto, não brigo mais. Eu tenho dificuldade de vez em quando para aprender as matérias. Aí sem o medicamento então eu não aprendi nada. Agora com o medicamento eu tô começando a aprender, tô ficando com mais facilidade para aprender as matérias. Eu sempre busco trazer para perto, né? E ter um acompanhamento mais íntimo, vamos dizer assim, com a família, mais perto da família, está sempre trocando ideias, está sempre questionando, está sempre comentando o acompanhamento do filho. Eu faço isso que eu te falei, eu faço um trabalho de intervenção separado com essa criança para sanar as dificuldades que ele não venceu, né? A gente tem até um trabalho de um caderno que eu vou trabalhando as atividades lá de trás, junto com ele. Normalmente essas crianças são muito rápidas, elas terminam muito rápido, mas tudo copiando, mas realizando sozinhas não. Precisa sempre de ajuda individual. Então é trazer mais para perto de mim, junto comigo, e às vezes os recados que são dados eu coloco esses meninos para fazer, né, buscar alguma coisa fora da sala de aula para ele se sentir útil e sentir que ele é importante na vida. Isso faz a diferença. Eu não entendo uma matéria, eles explicam, aí se eu não entender de novo eles explicam. Aí tem uns que não tem, aí eu não entendo, fico sem entender muito tempo, aí eles falam que eu tô fazendo hora com a cara deles. E tem uns que não, uns explicam pra mim. O que de fato, né, tem que ser verificado no TDAH para eu dar um diagnóstico não é o aspecto comportamental, é de processamento cognitivo, né? Se eu conseguir fazer o diagnóstico de forma adequada, eu já tenho metade do caminho andado. Porque aí eu tenho que estar atenta à outra parte, né? Essa criança ou adolescente, eles vão responder bem à medicação? Eu tenho que ter muita atenção sobre isso. Porque se a criança tiver algum outro comprometimento, alguma outra tendência, pode ser uma criança, por exemplo, que venha até a surtar, como a gente já teve caso aqui, né? Em Divinópolis, na nossa comunidade. Então, a decisão no uso da medicação, realmente ela é difícil. E precisa de um acompanhamento, né? Eu queria que você comentasse, Cláudio, sobre a pesquisa e a realidade, né? Sobre essa realidade que você encontrou lá, que a Marilene está narrando, falando um pouco também dos dados. Olha, nós pesquisamos o ano todo de 2011, né? Selecionamos 9 escolas municipais de 33 escolas e aplicamos questionários fechados, né, nas professoras. Conseguimos um total de 124 professoras.
e fizemos também reavaliações de algumas crianças. Porque as escolas, né, identificaram, quando a gente chegar para fazer essa pesquisa, o foco foi o TDAH. Então, a pergunta era, quais são as crianças na idade de 6 a 12 anos que têm esse transtorno, que para vocês apresentam esse transtorno? Então, dessas 9 escolas, foram indicadas 79 crianças. Porém, só 29 tinham algum diagnóstico médico. Foi também uma queixa de algumas escolas que a criança, os pais falavam TDAH, mas não levava documentação. E dessas 29 crianças, nós conseguimos fazer a reavaliação de 12 e só 3 têm fortes indícios de TDAH. Por isso que eu comecei dizendo a dificuldade do diagnóstico. Você não faz o diagnóstico desse numa consulta. Quer dizer, é um diagnóstico difícil, né? Bom, só depois de, então, nessas 12 crianças, a gente ainda teria algumas crianças que estão lá. Bom, nós temos que verificar melhor. Pode até ser que tenha mais 1 ou 2 ali que a gente está em dúvida, né? Mas a gente precisa desse tempo maior para fazer esse diagnóstico. O programa Questões dá uma pausa e volta daqui a pouco falando mais sobre o uso de medicamento nas escolas, agora tentando trazer propostas e soluções para essa questão. Voltamos com o programa Questões. Hoje estamos discutindo o uso de medicamentos nas escolas. Como poderíamos prevenir, né, esses transtornos ou até mesmo esse uso inadequado desses medicamentos nos casos desses tipos de alunos que a gente tratou durante o programa? Nós precisamos aprender a trabalhar com prevenção, sim, né? Especialmente a gente da psicologia. Eu não me canso de falar isso, a nossa pesquisa ela tem essa meta, esse sonho ou projeto, né, de a gente conseguir desenvolver ações preventivas também. Agora, em que medida? Prevenir os estragos. Porque isso é um raciocínio lógico que a gente tem que fazer. Nós vivemos numa cultura competitiva que discrimina, né, e a gente é treinado desde o momento que nasce para ser o melhor. Então, se eu tenho um desempenho diferenciado, eu não vou nem dizer que é pior ou melhor, diferenciado, claramente aquilo ali vai gerar uma série de problemas. Então, eu indico essa criança para esporte, para arte, um trabalho multidisciplinar, né? Porque a gente está falando muito da medicação, mas é claro que a presença de um bom médico, de um bom profissional, claro que isso ajuda. Tem como prevenir, suavizar, né, as dificuldades que essa pessoa vai ter. Como você vê que de repente isso pode ser articulado para essa atenção a esse tipo de aluno nesse momento, mas futuro cidadão? A escola hoje tem uma visão dessas inteligências diferenciadas. Então, a gente vai buscar o que a criança tem de melhor. Qual é a habilidade daquela criança? É uma inteligência pictória? Ele é bom para desenhar? Ele é bom para colorir? Então, vamos buscar valorizar esse aluno. Ele é uma criança boa em produzir textos? Vamos valorizar essa produção desse aluno e ajudar no que ele não consegue. Não mais focar as dificuldades, e sim as coisas boas que as crianças têm. Eu tenho que ter o cuidado também, tudo ser monitorado pelo médico, fazer o acompanhamento direitinho, porque muitas começam, param no meio do caminho e aí a gente não consegue fazer sozinho. Tem que ser essa parceria, escola e família acompanhando junto, porque ele é meu aluno este ano, né? Mas é filho deles a vida inteira. Você ainda continua indo no médico, fazer o tratamento, conversar, ter tratamento com psicólogo, como é que é? Aí eu continuo indo, aí eu mudei de médico, aí agora eu acho que era 1 vez por ano ou 3 vezes por ano. Aí eu tô indo ainda, eu faço isso. Todos os anos eu não falto no médico não. Ritalina é um medicamento forte, tá? Portanto, ele tem que ter um receituário médico, a gente não pode vender sem receita, né? E o tratamento é feito de acordo com o médico.
né? O médico é que prescreve a dosagem, o início do tratamento, se realmente há necessidade de fazer o tratamento ou não, tá? Se a criança realmente tem a hiperatividade ou não. E a criança realmente tem muitos benefícios com esse medicamento. Ela melhora bem na escola, né? O convívio dela com outras pessoas é bem melhorado, tá? Devido ao medicamento. Porém, é um medicamento que tem que ser só sob a prescrição médica mesmo. A gente não tem como vender Ritalina para ninguém sem a prescrição médica. Você se sente melhor agora com o uso desse medicamento, nesse tratamento que você está entendendo, ou antes? A gente melhora agora, porque não tem tanta discussão em casa, minha mãe não tem que vir toda hora aqui da escola. Eu me sinto melhor. É um medicamento que a longo prazo não é muito indicado, né? Porque tem vários efeitos colaterais, como todos os outros medicamentos. Todo mundo sabe que remédio tem efeito colateral, né? A Ritalina também tem, porém tem crianças que têm que ter o tratamento com ela, não tem como ser diferente. Mas eu considero também muito importante a participação da família. Porque no caso do TDAH, é uma criança diferenciada, sim. Ela vai precisar de uma educação diferenciada, ela vai exigir mais dos pais. Não é uma criança que aceita uma resposta e pronta, ela é questionadora. E no caso, né, específico do TDAH, esse comportamento dela não é diferenciado só na escola. Isso é um dos pontos para um diagnóstico de TDAH. Ele tem que apresentar esse comportamento em outros contextos também. E aí, no caso, talvez tenha que se trabalhar também a família. Porque quando a gente fala do tema de uso de medicamentos na escola, esses medicamentos, na verdade, eles vêm... a escola acompanha essa questão, mas na verdade não é ela que ministra. Isso é bom deixar. Sim, é importante deixar claro que essas crianças que fazem uso de medicamentos, elas já vêm de casa medicadas, né? A escola deve ter essa informação. É importante que os pais passem essa informação para a escola, até porque a gente tem que estar observando essa criança dentro da escola, o comportamento, se está tendo algum efeito colateral, se está funcionando ou não o tratamento. Então essa parceria da família é muito importante para que a escola possa colaborar e ajudar neste tratamento. Em relação à família, realmente é importante a gente destacar e valorizar, porque aí a gente tem que pensar no mínimo 2 aspectos, né? Quando é de fato, vamos imaginar então esse cenário que a gente está traçando aqui, da criança, né? Quer dizer, as coisas estão começando a acontecer. Em muitas situações ela pode, se a família não tomar cuidado, ela pode realmente adoecer a família. Então, a gente precisa atuar em 2 frentes, né? Eu brinco, 2 frentes de batalha. A gente precisa ajudar a família a encontrar recursos para lidar com essa pessoa que é diferente, e aí especificamente os pais, né? Para não adoecerem junto com essa criança. E ajudar também a criança, né? A encontrar melhor respostas para dar naquele grupo social e em outros grupos sociais. E quais outras alternativas que a gente poderia ter que, de repente, são possibilidades para os casos em que podem atuar conjuntamente ou talvez até de forma substitutiva aos medicamentos? O que a gente tem de recurso, na questão de arte e esporte, a gente nunca pode abrir mão desses recursos. São recursos aparentemente simples, né, que a gente não teria que fazer muita mágica para ter acesso a eles. É o que a gente tem hoje em dia, né, se a gente quer ou usar a medicação associada a isso ou alguma coisa que seja alternativa de fato. Porque há pais que não fazem a escolha por não medicar, né, e procuram então esses recursos. E a gente já teve grupo, por exemplo, voltando a essa questão familiar, a gente já teve grupo de atendimento, né? O convite era para os pais, mas quem podia ir era mães, né? A gente trabalhou com um público específico, né? Então a gente teve retorno, né, muito positivo quando a gente ajudou a essas mães através de intervenção, formava-se grupo com essas mães. Então, certamente esse é um dos trabalhos mais ricos que tem, né, em torno desses transtornos, né? Obrigado, Marilene. Quero agradecer a presença dos nossos convidados e agradecer também a vocês que acompanharam a nossa discussão de hoje em que falamos sobre o uso de medicamento nas escolas. Envie suas dúvidas, envie suas sugestões para que possamos desenvolver e discutir os nossos temas. O e-mail do programa é questões@funed.edu.br. Quero mandar também um abraço especial para aqueles que entram em contato conosco pelas redes sociais, pelo Twitter e pelo Facebook.
Hoje, agradecendo também a participação de Lidiane Medeiros, lá da cidade de Itapecerica, que parabenizou o programa pela escolha do tema. O programa Questões ao Ar, todas as terças-feiras, às 11h25 da manhã, aqui na TV Alterosa.